nessa noite, mais uma vez, diretamente no Novo Hamburgo. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade e cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma bênção nós termos esta oportunidade de retornar a esta emissora para vos falar algo que Deus tem colocado no nosso coração. É um privilégio para nós, glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado, até aqui o Senhor nos tem ajudado, e é por isso que estamos alegres, diz a Bíblia, né, irmãos? Aleluia, minha saudação, a irmã Gerci, a irmã Lícia, as suas famílias, também a irmã Rosa, a irmã Leandra, todos os seus familiares, e a todos, né, que estão na escuta deste programa, que é uma benção de Deus nos lares de cada um. Estamos aqui fazendo mais um vídeo e para depois nós postar no YouTube, e é uma noite que Deus tem muitas bênçãos para todos nós, aleluia. Estamos aqui, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas que vão me ouvir, para servir de bênção e receber a bênção de Deus juntamente convosco, porque Deus tem nos colocado, aleluia, uma palavra no nosso coração. Desde já agradeço a oração de todos que têm orado por nós. Estamos enfrentando um momento assim difícil de saúde cardíaco, mas o Senhor está no controle. Glória a Deus. Fiquei 2 dias na emergência esse mês agora passado, e estamos agora já pronto para mais uma etapa, né? Fazer mais um cateterismo semana que vem, e sabemos que Deus está no controle de tudo. Já é o quinto que estaremos fazendo, o quinto cateterismo, mas se é para nós vivermos mais um pouco, estamos aí, né? Porque Deus tem colocado a medicina ao nosso favor. Além de Deus nos abençoar e nos dar saúde, a medicina está aí para nos socorrer, né? No momento difícil, no momento que enfrentamos. Sabemos que nos nossos dias a dificuldade está bastante. Muitas pessoas estão partindo para a eternidade, muitas sem Deus e outras que já aceitaram Jesus. Nós vemos essa semana um acontecimento aqui bem pertinho de nós, aleluia. Nós estivemos ali no Berticir, Nova Santa Rita, fim de semana, e essa semana depois aconteceu algo assim que nos chocou. Uma prima, casada com o primo da minha esposa, aleluia, estava tomando café de manhã, se sentiu mal. O seu marido foi socorrê-la, colocou ela no sofá e dali ela não se levantou mais, partiu para a eternidade. Então é algo interessante que nós temos que estar sempre com a nossa vida nas mãos de Deus. É um alerta para todos que estão me escutando nessa noite, para nós termos a nossa vida nas mãos do Senhor, aceitar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que leva ao céu. Não existe meio termo, não existe um pouquinho para Deus. É toda a nossa vida nas suas mãos, e é Ele que nos abençoa. Amém? Oh, glória! E nessa noite eu quero trazer uma palavra que tem muitas vezes me chamado a atenção pelos acontecimentos que está ao nosso derredor aqui no Rio Grande do Sul. E está no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Aleluia, eu estava comentando com um colega lá no trabalho, e eu dizia que o povo esquece daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez no passado, porque o Deus, ele continua o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós sabemos que esses acontecimentos, aleluia, já aconteceu lá no tempo de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, tirou o povo da escravidão, quando ele subiu ao monte para falar com Deus e pegar as tábuas da lei. Nós sabemos que o povo lá já cometeu esse erro. E nós vemos que nos nossos dias, com todas as coisas que está se cumprindo da Bíblia Sagrada, que é as tempestades, as enchentes, tantas coisas que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos tempos,
ainda acontecem essas coisas, né? Aleluia. Então vamos à palavra de Deus, que está no livro de Daniel, no capítulo de número 13, eu vou ler alguns versículos, que diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual ora era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, e os conselheiros e os oficiais, e todos os governadores das províncias, para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então diz aqui que o rei, aleluia, ele disse que aqueles que não adorassem a sua estátua, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E nós vamos ler no versículo número 17, e o Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens, eles não aceitaram, eles dizem que só adorariam a Deus. Diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia! Para resumir, nós sabemos que aqueles jovens, eles foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E nos diz a Bíblia aqui mais adiante que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Tanto que aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram queimados, eles foram consumidos, glória a Deus. E então, irmãos, nos nossos dias, eu estou bastante assim, eu fico preocupado às vezes, porque nós vemos muitas pessoas correndo atrás de idolatria, atrás de estátua. Não estou aqui, aleluia, para julgar ninguém, nem condenar ninguém, mas lá no Salmo 115 diz, aleluia, que nós devemos servir a Deus, que Ele tudo vê, Ele nos ouve, nos responde, aleluia, e Ele nos ouve no momento certo. Aleluia, tem pessoas adorando, aleluia, a um Deus que não existe, é um Deus que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. Mas o nosso Deus, Ele fala, Ele responde o nosso clamor. Quantas vezes eu tenho falado já nessa emissora que muito Deus tem me socorrido, porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Glória a Deus, e nessa noite eu trago esta mensagem para você que talvez ainda não ouviu falar, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, você talvez crê num Jesus crucificado, num Jesus que anda no pescoço das pessoas, está lá crucificado, mas eu quero te dizer que a cruz está vazia, glória a Deus. Sabemos que Jesus, ele morreu sim, ele pagou o preço no Calvário, ele foi preso, foi torturado por mim e por ti, e nos diz a Bíblia Sagrada que ele morreu crucificado, mas ele foi colocado numa sepultura, ele foi tirado daquela cruz, aleluia, a cruz está vazia e continua vazia, glória a Deus, e o túmulo, ele foi colocado num túmulo, e ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus, e é isso que eu venho vos trazer nessa noite, que Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Glória a Deus, Ele é a solução para nossas vidas. Glória a Deus, porque Ele é o único que te socorre, é o único que pode te alcançar a vida eterna. Essa vida que vivemos, irmãos, eu sempre digo, é uma vida passageira, é uma vida que aqui, aleluia, muito em breve nós partimos e, aleluia, só fica nossas lembranças, mas a vida eterna é uma vida que tem, aleluia, 2 sentidos. Tem uma vida, aquele que morre em Cristo, ele descansa na eternidade, mas aquele que morre sem Jesus, ele terá um sofrimento eterno. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa mensagem e estava me lembrando
que muitas pessoas não acreditam, que existe inferno. Tem muitas pessoas que até zombam, né? Aleluia, de Jesus. Mas eu vou dar um exemplo para você que está me ouvindo, aleluia, que vai ouvir, que vai ver essa mensagem depois no YouTube, que quando Jesus, foi ele que falou, foi Jesus Cristo que falou sobre o rico e Lázaro, glória a Deus, para começar assim aquela mensagem ali de Jesus falando sobre o rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo, era uma pessoa que vinha lá na porta do rico para ganhar um pedaço de pão. Glória a Deus, ele estava lá no sofrimento, e nos diz que o rico, ele vivia regaladamente, estava ali, glória a Deus, com tudo que possuía. E nos diz, aleluia, a Bíblia Sagrada, Jesus falando, que um dia o Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão, aleluia, lugar de descanso, aleluia. Ele nos diz que o rico também morreu, glória a Deus. Esse é um sentido, ninguém fica para semente, pode ser rico, pode ser pobre, vai chegar o momento da partida, o momento que nós não estaremos mais aqui, oh glória! E nessa noite é uma palavra de despertamento, é uma palavra para que você que ainda não aceitou Jesus, tenha o teu momento, você que está parado na fé, está ouvindo essa mensagem, aleluia, é um momento que você saiba que existe duas eternidades, uma que a pessoa sofre e outra que é, aleluia, de descanso, que Jesus prometeu. Ele disse, eu vou para o Pai e vos preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, nessa noite, aleluia, este programa está aqui para anunciar Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo, o único Senhor que tem poder para te livrar dos vícios, da droga, do álcool, do cigarro, de tudo aquilo que destrói a tua vida, de tudo aquilo que desagrada a Deus, aleluia. Então, nessa noite, irmãos, eu quero dizer que quando o rico estava lá no sofrimento, lá, ele levantou os seus olhos, então, um lugar para baixo, e ele enxergou Lázaro lá no descanso, no seio de Abraão, e ele pediu, Pai Abraão, aleluia, se mandasse que Lázaro molhasse o dedo e colocasse na sua língua para refrescar, porque ele estava lá no tormento, glória a Deus. E nos diz a Bíblia Sagrada que o Abraão respondeu para ele, não é possível, ninguém passa daqui para ir e nem desse onde você está para cá. Mas ele dizia para Abraão, mas pai Abraão, quem sabe tu deixa eu voltar lá na terra, eu tenho 5 irmãos e eu vou avisar eles que aqui é lugar triste, lugar de tormento. E Abraão disse para ele, não. Tem, aleluia, os profetas, tem aqueles que eu tenho enviado para, aleluia, tem Moisés e os profetas, ouça-nos, oh glória, e é por isso que estamos nessa emissora, a irmã Gerci há quase 3 anos, ou já faz 3 anos, que está nessa programação, Jesus Cristo, solução para a tua vida, anunciando o resgate das almas, resgatando vidas para Jesus Cristo, porque o inferno existe e é lugar de tormento, de tristeza. Jesus disse que lá é choro e ranger de dente e o bicho não morre e o fogo não se apaga. Oh, glória a Deus! Essa noite é a noite do escape para a tua vida. Talvez você está sofrendo, está, aleluia, enfermo, mas nessa noite Jesus pode te curar, ou se você ainda não aceitou Jesus nessa noite, Ele pode te salvar, e no momento que você partir dessa terra, tu não vai para esse lugar de tormento, mas vai para um lugar onde Jesus te espera, de braços abertos, e dirá para você, bem-vindo, porque você aceitou o meu sacrifício lá na cruz, oh glória! Nessa noite, meus irmãos, eu tenho essa mensagem para dizer que existe uma solução. Talvez você ache que não tem mais saída, talvez você pense que não tem mais jeito, talvez você fez tanta coisa errada e acha que não tem mais o que fazer. Eu te digo, aceita Cristo como teu Senhor e Salvador e você verá a glória de Deus, você verá que Deus te socorre no momento certo, na hora certa, glória a Deus.
Semos testemunho daquilo que Jesus tem feito. E é por isso que eu não me envergonho de vir aqui nessa emissora, através, aleluia, do meu celular e dizer para você que até aqui o Senhor nos tem socorrido, nos tem ajudado e abençoado, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, porque quando nós aceitamos o Senhor e fazemos a sua vontade, aleluia, Ele sempre está pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre, e aquele que busca, encontra. Então é uma noite de você buscar, aleluia, a solução, aleluia, para a tua vida. É o momento do teu socorro. Aleluia, a Bíblia diz, clama a mim, aleluia, diz o Senhor, e responder-te-ei, aleluia, o Senhor nos ensina, aleluia, como devemos fazer, glória a Deus, e somos testemunho, né, irmão, daquilo que Deus tem feito. Jesus disse aos seus discípulos e ficou para nós, aleluia, ser-me eis testemunha, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, onde tiver a oportunidade de anunciarmos Jesus Cristo, aleluia, somos testemunha daquilo que Ele tem realizado. Agora eu tenho visto as reportagens dos últimos dias sobre as enchentes, aquelas catástrofes que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que passamos por aqueles momentos difíceis e nós vemos, porque não tínhamos a oportunidade de ver nos momentos que estava acontecendo, nós vemos a retrospectiva que Deus nos livrou, né, irmãos, que Deus nos socorreu no momento certo, na hora certa, e é por isso que estamos aqui, glória a Deus. Já tenho passado tantas lutas, tantas dificuldades, mas Deus até aqui nos tem socorrido e nos ajudado, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos clamado ao Senhor, nós temos pedido socorro ao Senhor, e tanto testemunho, né, irmãos, que aconteceu com meu irmão há poucos dias, ficou muitos dias internado no hospital, mas ele se aceitou Jesus, ele já tinha ido para a igreja, e hoje ele tem um testemunho muito bom. Eu sei que uma hora que ele vai ter uma oportunidade de trazer o seu testemunho através desta emissora, porque agora ele pegou a dengue essa semana, e eu creio que ele não está muito bem, mas eu creio que ele está escutando a programação. Eu mandei o site da rádio. Também tem o outro meu irmão lá do Morro Reuter, que foi um dos primeiros que aceitou Jesus nos anos 80, mas ele andou meio longe dos caminhos do Senhor. Mas hoje ele tem retornado com alegria. Por quê, irmãos? Porque Deus faz a obra, glória a Deus. É Deus que socorre a cada um. Há poucos dias atrás eu participava de um culto numa igreja aqui em Canudos, e uma irmã que estava pregando, nós fomos conversar com ela, e ela veio orar por nós, e ela disse, a tuas orações têm chegado no trono de Deus. Não cansa, não para de orar, continua clamando, continua buscando a Deus, porque Ele vai trazer os teus familiares, aqueles que tu tem pedido para Deus salvar, glória a Deus, aqueles que talvez você imagina que nem tem mais saída, não vão voltar mais para minha casa, dizia aquela irmã dando, aleluia, aquela profecia. Ela disse, todos vão voltar para os meus caminhos, aqueles que estão distanciados, e na verdade é uma grande realidade, meus irmãos, porque esse meu irmão mais velho aí que estava doente, foi um meio que Deus também salvou ele, e agora já está dando, aleluia, ele tem um grande testemunho, já faz tempinho já que ele está na igreja, mas agora, aleluia, ele está mais preparado, aleluia, para dar um testemunho, para falar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. É por isso, meus irmãos, que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, que é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia! E então, meus irmãos, nessa noite, é uma noite de vitória, uma noite de bênção, que estamos aqui para transmitir a mensagem. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, porque o dia de amanhã não nos pertence, o dia de amanhã não sabemos, mas hoje você está me escutando, hoje nós estamos aqui para dizer para você que só Jesus Cristo é a salvação, só Jesus Cristo é a solução para a tua vida, assim como Ele tem sido para mim, para minha família, glória a Deus. Tudo aquilo que temos falado aqui, Deus
temos pedido para o Senhor, Ele tem realizado, já estamos quase, aleluia, com a nossa residência quase pronta para nós mudarmos e será bem melhor. E isso porque quando no início do ano eu falei que eu tomei posse da bênção nesse ano de 2025 e tudo aquilo que Deus prometeu, aquilo que também pedimos com fé, cremos que vamos receber a bênção e a vitória da parte de Deus. Aleluia, nessa noite eu não quero ser extenso, porque esta mensagem, se nós fôssemos, aleluia, analisar e ver toda a realidade, nós vamos ver que ela tem uma profundidade tão grande, glória a Deus, sobre idolatria, sobre tudo aquilo que o mundo hoje adora, que o mundo, aleluia, a Bíblia diz que nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade, glória a Deus. Não é uma imagem de escultura, não é uma prata ou ouro, aleluia, mas é aquilo que nós sentimos, o Espírito Santo, que toca na minha e na tua vida nessa noite, para que você sinta a presença e a glória de Deus, porque eu estou sentindo, irmão, nessa noite, aleluia, algo tão bom, a presença do Espírito Santo que dirige minha vida, aleluia, porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, e é Ele, aleluia, que nos guia, Ele que nos dirige. Muitas vezes temos que recusar muitas coisas, aleluia, para podermos servirmos a Deus, e é isso, irmãos, que devemos, porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, glória a Deus. Para seguirmos ao Senhor, temos que abandonar o erro, abandonar o pecado e tantas coisas, aleluia, que a Bíblia nos ensina que devemos fazer para agradar a Deus. Aleluia, nós vemos nos nossos dias que os costumes estão sendo, bons costumes têm sido deixados de lado. Muitas pessoas dizem assim, essa doutrina de igreja, de crente, isso é costume, é coisa do passado, mas a própria Bíblia vai dizer para mim e para você que não é para nós abandonar os bons costumes. Oh, glória! E nessa noite, irmãos, eu entrego essa mensagem direta do coração de Deus para o teu coração. Se você quiser aceitar Jesus, você tem uma oportunidade. Se você tem uma oportunidade nessa noite de conhecer, aleluia, quem é Jesus na verdade. Ele não é um ídolo, não é uma imagem de escultura, mas é um Deus verdadeiro, que no momento que nós precisamos, no momento que nós, aleluia, clamamos, Ele estende a sua mão. Aleluia, a Bíblia diz que Ele não está com seu braço encolhido e nem com a sua mão fechada, que não pode nos socorrer. Aleluia, nessa noite o teu socorro bem presente é o Senhor, e Ele está te escutando. Se você clamar, se você pedir perdão, a Bíblia diz, aleluia, que aquele que se arrepende, aquele que pede perdão e abandona o seu erro, aleluia, ele alcança a misericórdia de Deus. Oh, glória! Meu abraço nessa noite a todos que estão escutando, a todos que estão ouvindo essa mensagem. Não é uma mensagem inventada, não, mas é uma mensagem, aleluia, que está na Bíblia, que nos ensina, aleluia, como andarmos. E aqueles 3 jovens, nos diz a Bíblia Sagrada, que eles foram jogados na fornalha ardente, de fogo ardente, e nos diz que o rei olhou para dentro daquela fornalha e disse, mas o que está acontecendo? Eu não vejo 3 homens lá dentro, eu vejo 4, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, glória! Nessa noite o 4º homem está aí do teu lado para te socorrer, para te dar vitória. Talvez você pense que a única saída é tirar a tua própria vida, mas nessa noite eu te digo, tem uma saída, é em Cristo Jesus. O 4º homem está conosco, aleluia, para nos socorrer. Aleluia, irmã Gersi, quantas batalhas, quantas coisas, aleluia, que muitas vezes enfrentamos, e o 4º homem está conosco. Jesus Cristo prometeu, aleluia, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Glória a Deus, ele venceu por nós, irmãos e irmãs, e esta programação, aleluia, não é por acaso, mas é porque Deus colocou um desejo no coração da irmã
aleluia, para fazer esta obra, aleluia. E sabemos, irmãos, a Bíblia diz, aleluia, que a nosso trabalho não é em vão no Senhor, mas terá uma recompensa. Vale a pena nós lutarmos, vale a pena nós passarmos luta, dificuldade, mas com Cristo conosco, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Nessa noite eu quero, aleluia, fazer a oração, eu quero orar, interceder por você que escutou essa palavra. Talvez você não entendia, mas você entende hoje que Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Não importa a tua enfermidade, não importa a tua angústia, a tua depressão, mas nessa noite o Senhor te cura, te liberta para a honra e glória do seu nome, porque toda honra e toda glória, todo louvor é para o Senhor nosso Deus. E Ele está pronto, aleluia, para ajudar, Ele está pronto para socorrer todo aquele que necessitar. Glória a Deus. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É esse Jesus que nós estamos falando, é esse Jesus que nós estamos anunciando. Aleluia, não estamos aqui, irmãos, perdendo tempo, porque sabemos que muitas pessoas, aleluia, dão crédito, muitas palavras que falamos, aleluia, aleluia, muitas pessoas, aleluia, acreditam e aceitam Jesus e um dia darão um testemunho nessa emissora, porque Deus é fiel e Deus socorre, Deus, aleluia, acalma a tempestade. Quando não tem mais como nós andarmos, Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele toma pela tua mão direita e diz: eu te socorro, eu te ajudo. Oh, glória! Então, nessa noite, irmãos, eu não quero ir mais além, mas quero deixar essa palavra, uma palavra, aleluia, de despertamento. Aleluia, não creia, aleluia, num Deus que não ouve, um Deus que não vê, num Deus que não pode te socorrer, mas creia num Deus que tem todo o poder no céu e na terra, glória a Deus. Um Deus que nos tem socorrido na angústia, na tristeza, aleluia, Ele está conosco, glória a Deus. Quando, aleluia, nós sabemos que o mundo afora está com sinais da volta do Senhor. Ele disse que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não ia passar. Nós vemos lá para a Europa, aqueles lugares, deu um apagão agora há poucos dias. O que é isso, irmão? É o sinal da vinda do Senhor. Aleluia, tantas coisas acontecendo, tanta destruição, é pai contra filho, filho contra pai, é uns matando os outros. Aleluia, agora na sexta-feira santa, poucos dias passados, nós vemos, aleluia, 6 feminicídios só na sexta-feira. O que é isso, irmão? É falta de amor, é aquilo que a Bíblia diz que nos últimos tempos o inimigo, aleluia, se a pessoa não está pega com Deus, não está pegado nas mãos de Jesus, ele sofre, aleluia, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, glória a Deus, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e é isso que nós estamos transmitindo nessa noite, e Ele está pronto para ter o socorro, para te salvar, para te libertar, para te livrar do fogo do inferno, glória a Deus, aleluia, que Jesus disse, né, aleluia, que Abraão respondeu para aquele rico: tem, aleluia, o meu servo na terra, tem os profetas, tem Moisés, tem a Bíblia que está lá, não precisa, não tem, né, como um morto vir para a terra, mas tem a nós aqui. Jesus nos deu essa missão, como essas irmãs missionárias que estão fazendo esse trabalho. Isso não é em vão, irmãos, porque precisamos anunciar a Cristo enquanto é tempo, porque a noite vem. A Bíblia diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Aleluia. Então, irmãos, nessa noite eu fico com essas palavras, agradecendo a Deus e agradecendo as irmãs por mais esta oportunidade. E se Deus nos der mais uma oportunidade, nós estaremos retornando aqui, contando mais bênção, dando testemunho daquilo que Deus continua fazendo. Glória a Deus, porque Ele é fiel. Aleluia, Ele está conosco, Ele prometeu e Ele não falha. E você que tem promessa de Deus, mais uma vez eu digo,
Talvez você está distante dos caminhos do Senhor, mas não pensa que Deus te esqueceu. Não pensa que você está abandonado. Se você precisar e voltar-te para Deus, Ele te ajuda, Ele te socorre e Ele está pronto para perdoar os teus pecados. Aleluia, porque Ele é fiel, glória a Deus. E nessa noite você precisa de uma oração. Nós estamos aqui para orar, interceder por tua vida e amanhã ou depois você dará o testemunho daquilo que Deus tem realizado, porque estamos aqui com esta missão de transmitir o recado de Deus, de dizer que o Senhor continua o mesmo, é o mesmo Senhor que estava lá na fornalha ardente com aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram socorridos, aleluia, protegido pelo Senhor, e Ele continua com esta bênção, com esta vitória para todos aqueles que se achegam a Ele. Eu oro neste momento, intercedo por tua vida. Se você aceita Jesus nessa noite, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, glória a Deus. Então oramos, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa emissora mais uma vez, agradecido a Ti, Papai querido, por esta palavra, por essa mensagem que não é minha, mas vem direto do Teu trono, através do Teu Espírito Santo, falando com muitas pessoas que estão ouvindo, Pai, e ainda vão ouvir esta mensagem. Venha tocar no fundo do seu coração, salvando as suas almas, transformando as suas vidas, libertando